Observem essa paisagem. Quem tem uma visão moderna como essa, de um pedacinho da nossa cidade, pode ter noção do tamanho do nosso estado, mas talvez não tenha noção da densidade da história por trás dessa imagem. Foi aqui, nessa faculdade, na FTC, que surgiu a proposta de estudarmos a história da imprensa na Bahia, ministrado pela professora Wilma Nascimento. Vamos seguindo. Para a gente contar a história da imprensa na Bahia, é importantíssimo lembrarmos dos pioneiros na construção dessa história. Fundado por um padre e um bacharel, a Gazeta do Ouro, quando surgiu em 1811, foi um jornal importante para contar um pouco da história. Ela retratava justamente essa posição que Portugal tinha em cima do Brasil e que a nossa colônia ainda necessitava de uma independência. Uma outra gazeta, entre tantos nomes que surgiram e desapareceram nesse período de 1811 e 1822, foi a Gazeta Marmota. Ela surgiu em 1945 já e durou até 1950, mas ela foi um importante passo na construção da independência da imprensa no estado baiano. Alguns historiadores colocam a Idade do Ouro no mesmo patamar do Semanário Cívico, que foi lançado em 1º de março de 1821. Os dois eram alinhados ao interesse da coroa portuguesa, o que fez que, ironicamente, fosse chamado pelos baianos como Semanário Cínico. Em 1821 surgiu o Diário Constitucional. Ele era o adversário do Idade do Ouro do Brasil. Fechou as portas em abril do ano de 1822. Mas teve sua continuação com o Constitucional, que também era contra os lusitanos e o governo português. Nessa época, a luta pela independência na Bahia já existia e dividia os periódicos da região. Quando ela ficou mais intensa, entre 1821 e 1823, o Idade do Ouro, junto com o Semanário Cívico, lutavam pela manutenção do Brasil pela coroa portuguesa. Já os periódicos menores, como o Constitucional, queriam a independência total do Estado. Em 1837, ocorreu a Sabinada, que foi uma revolta pela insatisfação contra o governo. Foi liderada por Francisco Sabino Vieira, daí o nome Sabinada. Os jornais que colaboraram foram o Diário da Bahia, que nasceu em 1833, o Novo 7 de Novembro, que saiu em 1837, e o Novo Diário da Bahia, fundado em julho do mesmo ano, e tinha o próprio Sabino como redator. A Revolução serviu para afirmar no Estado o poder da imprensa. Eles queriam a independência da Bahia até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Ao contrário dos principais jornais da época, o Diário de Notícias foi um órgão rigorosamente noticioso, desvinculado de qualquer partido ou facção política. Fundado em 1875 por Manuel da Silva Lopes Cardoso, surgindo como um empreendimento comercial para a geração de lucros. Foi o criador da imprensa barata ou imprensa popular no Brasil. Em 1843 surge o Guaicuru, jornal francamente republicano, dirigido por Domingos Guedes Cabral, que também já redigira um outro chamado O Democrata. O Guaicuru fazia oposição ao governo do general André aqui na Bahia e fortalecia os princípios republicanos. Tanto é que era natural se ouvir coisas do tipo: se cada província tivesse um Guaicuru, a república entre nós seria questão de 10 anos. Outra gazeta que fez história foi a Marmota, que durou entre 1845 e 1850 e tinha como slogan a seguinte frase: sou pequenina, porém sou forte. Digo a verdade, não temo a morte. Para fecharmos essa apresentação sobre os 100 anos da imprensa na Bahia, vale sempre lembrar do Jornal à Tarde, que em 2012 ele completou 100 anos. Ele foi fundado em 12 de outubro de 1912 e teve uma grande importância para a imprensa baiana. Ele nasceu comandado pelo Ernesto Simões Filho, que foi um jornalista muito importante na democratização da imprensa baiana. Como eu poderia falar da história da imprensa na Bahia sem falar da instituição
que teve um importante papel, talvez o maior papel em todo esse processo, a ABI tem 88 anos e ela reflete todos os processos que aconteceram. Em 17 de agosto de 1930, cerca de 70 jornalistas se reuniram para fundar o que seria a Associação Baiana de Imprensa. Ela só teve seu funcionamento efetivado, só funcionou do modo como se pretendia anteriormente em 1960. Por isso que um baiano falar de imprensa na Bahia, um baiano falar da história da imprensa na Bahia, fazer pesquisas, documentos e ele não visitar a instituição que representa toda essa história, eu diria que é um pouco vazio. Um baiano, soteropolitano, não visitar a Associação Baiana de Imprensa, que fica no centro histórico da Bahia. Então, um posicionamento no seio de Salvador, no seio da Bahia, e que de fato essa instituição conta e reflete toda essa trajetória e toda a conquista. Então é válido uma visita na ABI, Associação Baiana de Imprensa. Vem com a gente. Olá galera, nós estamos aqui na Associação Baiana de Imprensa e eu convido vocês para vir conhecer um pouco sobre a história de jornalismo aqui na Bahia. Vem comigo! Estamos aqui na Biblioteca de Comunicação Jorge Calmon. Ela fica localizada dentro da Associação Baiana de Imprensa. Esse aqui é o Memorial Jorge Calmon, que foi feito pelo fotógrafo Walter Lessa. Aqui você vai encontrar tudo sobre a imprensa baiana. Pode vir acompanhar comigo aqui, ó. Aqui a gente tem vários livros de Walter da Silveira, certo? A gente tem aqui história do cinema, técnico de cinema, doação de Jorge Calmon, tudo sobre comunicação social. Você pode vir conferir de perto, a gente tem aqui uma bibliotecária muito querida, importante, que vai ajudar você em qualquer pesquisa. Pode vir com a gente, hein? Eu estou aqui com o senhor Márcio Miller, ele é superintendente da ABI, Associação Baiana de Imprensa, e ele vai falar um pouco sobre essa história, essa relação direta, essa representação que a ABI tem nos jornalistas baianos há 88 anos. Senhor Márcio, a gente vai começar falando sobre o início da ABI, como foi essa fundação. Eu sei que houve uma reunião de 70 jornalistas, mas como foi identificada essa necessidade de haver uma associação, uma instituição formalizada para atender e para fortalecer a classe de jornalistas na Bahia? O momento em que a ABI foi fundada, na década de 30, era um momento político um pouco conturbado. Era o fim da política café com leite, Getúlio Vargas estava em plena ascensão, e depois veio a ditadura Vargas, como toda ditadura, sempre tentando manipular ou censurar, né, as informações que a imprensa sempre tem a obrigação de passar à população, à sociedade, enfim. Então, houve essa preocupação e o ideal da fundação da ABI sempre foi o de brigar, né, de lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade da informação, né, independente das consequências que isso venha a causar. Um pouco antes disso, nós tivemos a Revolução de 30, que na verdade acabou por adiar, de fato, o funcionamento da ABI como deveria ter sido em sua fundação. Isso acabou acontecendo, na verdade, em 60, que de fato começou a funcionar como deveria, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Fala como esses fatores, esses acontecimentos, tanto brasileiros quanto internacionais, influenciaram na instituição. Olha, nós vivemos períodos, né, onde a política, tanto nacional quanto internacional, elas influenciavam diretamente no papel da imprensa. Com a vinda da Segunda Guerra Mundial, na realidade, o cenário político brasileiro ele se voltou para o cenário político internacional. O Brasil acabou entrando no fim, né, também na guerra, por uma obrigação, digamos assim, por parte dos Estados Unidos. Mas foi realmente um momento muito conturbado durante esses anos na história, digamos assim, do Brasil. E, como eu falei para você, a ABI sempre teve essa preocupação de lutar, né, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. Por quê? Porque vários de seus associados e também não associados viveram e tiveram momentos em que eles foram coagidos ou até agredidos
a não publicar matérias que às vezes incomodavam determinadas personalidades. Então, esse é o papel fundamental da ABI. Perfeitamente. Eu também costumo dizer que o jornalista ele tem que ser corajoso, que a coragem é uma das características principais do jornalista. Nas nossas leituras, na pesquisa que a nossa equipe fez, ela percebeu que a ABI sempre procurou tomar um posicionamento neutro partidário político. E eu imagino que vocês tenham muita dificuldade em manter isso por necessitar de uma vigilância constante. Porque, na verdade, é uma ideologia que parte, normalmente, do presidente, dos diretores, mas só que, como é uma associação, sempre tem várias pessoas que estão envolvidas e que, de alguma forma, pode estar trazendo influências partidárias para a instituição. Como é que vocês encaram isso, tratando historicamente, essa preocupação histórica de estar sempre sendo idôneo a isento da manipulação política e de posicionamento político, para, assim, poder, de fato, ser democrático? Olha, a ABI, como qualquer instituição, ela com certeza sempre teve disputas, ideologias, né, às vezes antagônicas, mas o que sempre manteve, digamos assim, a harmonia na instituição foi o respeito ao seu estatuto. Porque no estatuto da ABI ele prevê esse tipo de postura, né? Que você não pode ter tendências políticas, não pode ter tendências religiosas, né? Qualquer tipo de tendência ou ideologia, ela até pode ser discutida, mas ela não pode ser aplicada institucionalmente. Então, o que realmente manteve a harmonia ao longo de todos esses anos na ABI foi o seu estatuto, que ele é muito claro em relação a isso, e também prevê penalidades caso algum associado ou algum diretor acabe cometendo esse tipo de problema para a empresa. Certo. Quais são os passos para um jornalista se associar à Associação Baiana de Imprensa? Olha, o jornalista ele precisa estar formado, né, e exercendo a atividade na área de comunicação social. Hoje, a ABI ela vive até não um dilema, mas ela tem que acompanhar as tendências, né? Porque hoje, além dos profissionais que trabalham nos meios de comunicação, formalmente conhecidos, né, no jornal, na televisão, no rádio, existem hoje os profissionais que trabalham com blogs, né, em meios digitais. E a associação ela está também se adaptando a essa nova realidade, a essa nova tendência. Eu nem diria nova, né, essa tendência. E também está começando a pensar, né, inclusive estamos num processo de reforma do nosso estatuto, prevendo também o profissional que trabalha nos meios digital, em redes sociais, que também temos bastante hoje canais que influenciam e informam a sociedade. Para você se associar, você precisa provar que você trabalha, né, no meio de comunicação, nesses meios que eu citei. E antigamente a gente exigia também o diploma, mas isso hoje não é mais um requisito, digamos assim, para se associar. E além de profissionais que trabalham na área, nós também aceitamos dirigentes, ou seja, empresários no segmento de comunicação social, né? Diretores, presidentes de empresas que trabalham com comunicação. Certo. Do ponto de vista da associação, com relação à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o senhor considera que estamos nos melhores momentos ou não? Não, não estamos, né? Aliás, essa é uma briga constante da associação. Ao longo dos anos, nós tivemos vários desafios pela frente, né? Hoje, nós vivemos um momento, por incrível que pareça, ainda de censura. Por que censura? Porque hoje existe o que nós chamamos da censura através da judicialização, ou seja, você às vezes é impedido pela lei, por força da lei, de publicar uma determinada matéria sob pena de você ser processado ou responder judicialmente por essa publicação. E ainda acontece com frequência, né? Nós temos situações, qualquer cidadão que se sinta ofendido, ele pode procurar a justiça
para reparar, digamos assim, né, o prejuízo sofrido. Mas uma coisa é você procurar a justiça para reparar uma informação incorreta. E outra coisa é você procurar a justiça para evitar que determinado tipo de informação ou de notícia seja veiculado pelos meios. E é o que acontece ainda hoje, infelizmente. Muito obrigado, senhor Márcio Miller. Obrigado pela oportunidade.